E nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o pastor João Paulo Quintela, para ele dar continuidade, então, a esse tema que tem sido muito abençoador. Então, daqui a pouquinho eu volto, é com vocês. Tá legal, então vamos lá. Só queria saber com o Thiago, antes de mais nada, né? Se, se os bastidores serão divulgados também, os bastidores aí, o antes e o depois desses diálogos, né? Porque tem algumas. É importante a gente sempre que a gente, né, presenciar algo que traga uma certa relevância, é importante falar. Então, fique à vontade, pastor, para fazer qualquer Não, comentário sobre os não, bastidores, tá? não quero, não quero expor os meus colegas, não. Então vamos lá, cara. Gente, muito feliz por estar mais uma vez com a oportunidade, né, de compartilhar do Evangelho, falar um pouco sobre essa temática maravilhosa que é o discipulado. E mais uma vez ao lado desses camaradas aí, Tiago, que tem dado um baile na apresentação, um homem de Deus, um cara que tem arrebentado de fato. Inclusive, eu compartilhei alguns das nossas lives, aí alguém chegou para mim e falou, cara, quem é esse Tiago aí? É um membro da nossa igreja. Aí falaram assim, o cara é bom, hein? Daqui a pouco a gente pode ter que negociar o passe do Thiago por aí, viu, Mano Góes? É bênção. Então, vamos lá. Podemos começar? Vamos lá. Matheus, abraço, meu irmão. Matheus é outra bênção em nossa vida, né? Povo, nós falamos sobre o discipulado e naquele primeiro momento a gente não conseguiu compartilhar todos os segredos que estão inseridos aí nesse livro, né, nesse e-book, mas a gente conseguiu extrair muitas verdades interessantes para todo mundo. A gente começou falando sobre o criar segurança, que é um primeiro segredo. Segurança no sentido de confiar no meu discipulado, ou no meu discipulando, e o meu discipulando confiar no discipulador, que sou eu, que é você. E aí, logo em seguida, a gente conversou sobre assumir suas fraquezas, que isso é fundamental, inclusive nesse processo de confiança ou segurança, é fundamental você reconhecer as suas falhas e, de alguma forma, o seu discipulado, ou o seu discipulando, ou o processo, consegue ser identificado como seres humanos, porque é muito difícil você conseguir abrir o seu coração, falar das suas falhas, das suas fraquezas, quando alguém está num pedestal muito distante, quando alguém está no auge muito alto e você, às vezes, não consegue chegar até ele. Então, quando você revela quem você é de fato, porque não se engane, não existe super crente, super pastor, super homem de Deus, não tem esse super não. E então, quando você assume a sua fraqueza, você acaba jogando para os discipulados, aliás, os discípulos, a verdade, a sinceridade. Você não precisa de máscara, você de fato compartilha as suas fraquezas e ele consegue se identificar muito com você. Um terceiro ponto que a gente viu aqui foi investir muito tempo. E aí a gente até fez uma brincadeira sobre um professor de matemática, de história, de português, geografia, tem algumas horas durante o ano. Jesus meio que jogou isso para 300 vezes mais nos 3 anos que ele esteve por aqui. Ou seja, ele investiu muito tempo nos seus discípulos. E isso funcionou bem demais. Semana passada, na ausência do Matheus, e na minha também, o Mano Góes e o Thiago, eles compartilharam sobre preparar o conteúdo, que é não simplesmente preparar as lições, mas você preparar a sua vida para que você consiga compartilhar com seus discípulos uma verdade bíblica. Olha, Tomás de Kempis, o próprio Agostinho, Jonas Madureira, a Trelice e a Videira, enfim, tantos outros escritores, autores, pastores, eles falam muito sobre você só pode treinar discípulo se você for um discípulo.
É impossível eu querer ensinar se eu não sou. No livro Imitação de Jesus, Kempis vai falar muito sobre isso, muito sobre isso. Então, vale muito a pena você, de repente, encontrar esse livro aí, tá baratinho, né? Porque ele vai te ensinar dessa forma. E é isso que você precisa aprender. Você precisa ser um discípulo de Jesus para ensinar ou treinar outros discípulos. Isso entra no conteúdo. Pastor, e as doutrinas? Pastor, e as lições também estão inseridos. Só que a gente não pode esquecer que o discipulado é muito mais do que um programa, é muito mais do que lições. É um processo, é um estilo de vida, é uma caminhada. No 5 nós falamos, aliás, o 5 já é hoje, né? Ou foi falado também semana passada, mano? Que é motivar o crescimento. Pastor Mano Góes e Thiago, vocês conversaram sobre isso semana passada ou vai ser hoje? Não, fica para hoje. É um dos temas de hoje. Hein? Fica para hoje, né, Thiago? 3 e no 4. Semana passada a gente estudou o capítulo 3 e o 4. Pronto, então deixa eu dar só uma pincelada rápida, eu já passo aí a oportunidade para o Tiago e para os outros pastores, sobre esse segredo motivar o crescimento. A gente, primeiramente, não pode confundir o crescimento numérico da igreja, do templo, com o crescimento espiritual dos discípulos. Eu não estou dizendo que o crescimento numérico da igreja seja ruim. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o crescimento em estrutura, um crescimento eclesiástico ou de obreiros, seja ruim. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que no processo de discipulado, o foco principal é forjar o caráter de Cristo naqueles que estão seguindo o próprio Jesus. Através da minha vida como discipulador, da sua vida como discipulador, nós vamos incentivar, motivar esse discípulo a crescer no conhecimento de Jesus Cristo, de ter experiências com Deus, de buscar essa experiência, de buscar esse conhecimento através da palavra de Deus, através da oração ao Deus eterno, ao Deus vivo, através de compartilhar a essência do Evangelho, porque são essas experiências que vão tornar essas pessoas discípulos. Sabe por quê? Porque temos visto constantemente, e foi por isso que eu percebi esse segredo no discipulado, é que muitas pessoas têm se dito discípulo de Jesus por conta das experiências do outro. Alguém pode chegar e falar, olha, eu sou discípulo de Jesus porque eu estou na igreja do pastor fulano de tal, e ele é um homem de Deus, e ele ouve a voz de Deus, e Jesus Cristo abençoa a vida dele, e é por isso que eu me considero um discípulo de Jesus, porque eu sou membro da igreja do fulano de tal. Não, de jeito nenhum. Enquanto eu não tiver as minhas experiências com o meu Deus, enquanto eu não perceber os ensinos de Jesus e viver esses ensinos, eu vou ser simplesmente parte da multidão, que nós falamos aí algumas semanas atrás. A multidão acha que é discípulo, mas não é. Muitas vezes não é, porque é preciso o custo, é preciso você calcular bem onde você está inserido, é preciso você perceber bem os frutos como resultado desse discipulado ou desse seguir Jesus. Então, um outro segredo é isso, é motivar o crescimento nas pessoas. Pastor, e por que motivar? Por que a gente não faz essas pessoas crescerem? Porque nós sabemos que o crescimento vem de Deus. Eu não vou conseguir mudar pessoa nenhuma. Ninguém será transformado através da minha pregação. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar os corações. Eu posso ser, de fato, um instrumento, aquele que incentiva, que encoraja, que motiva as pessoas a buscarem essa intimidade, esse relacionamento e essa experiência com Deus vivo. Portanto, o quinto segredo é motivar o crescimento dos discípulos. Pastor Mano, Mateus. Aí, Mateus, fica à vontade, o que é que você manda? Primeiro, boa noite, né, a todos os nossos queridos
telespectadores. Enquanto o pastor estava falando, eu me lembrei que talvez seja necessário a gente retornar mais uma vez àquela ideia da fundamentação, quando a gente fala de tornar a semelhança de Cristo, né? Geralmente, nós temos assim uma visão muito limitada a respeito do que é salvação, né? Há inúmeras concepções do que significa a obra de salvação, certo? Desde de compreensões que limitam a salvação a relacionamento terreno, a relacionamento consigo, né? E mesmo pessoas que limitam a salvação à vida após a morte. Né? Só para tentar situar o discipulado dentro dessa esfera maior da salvação, eu gosto sempre de lembrar que o programa de Deus em salvar, né, aquilo que os teólogos chamam de ordem salutis, que é a ordem da salvação, ele é um programa bem abrangente, tá certo? Nós poderíamos sintetizar ele para fins didáticos aqui no nosso encontro, dizendo que ele acontece no momento da regeneração, né, da justificação, quando o indivíduo responde com fé e arrependimento ao Evangelho, e aí ele inicia, que é onde eu quero trazer o ponto do discipulado, né? O processo de santificação, que é o que nós tentamos tá colocando aqui para os irmãos. Então, nesse processo de santificação, ele está, né? O processo de santificação envolve ele se despojar do velho homem e se revestir da nova natureza de Cristo. E aí esse projeto culminará na obra da glorificação. Né? Você vai lembrar lá de Romanos, ele vai dizer, aos que ele predestinou, ele também chamou, aos que chamou, ele também santificou, ao que santificou, ele também glorificou, para que sejam conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Então, eu acho que é salutar, quando o pastor João Paulo coloca, que o alvo do discipulado, né, é colocar a imagem de Cristo para refletir sobre nós mesmos, né? Eu até costumo falar de que é interessante quando nós vemos alguma manifestação de graça na nossa vida, né? Então, se você me vê aí, por aí, amando a minha esposa, sendo um bom marido, perdoando as pessoas, isso não sou eu, né? Isso é o que a graça está agindo em mim, através do discipulado, através da caminhada cristã, e Deus está gerando em mim aquilo que eu não posso dar por mim mesmo. Agora, se você me vê por aí fazendo coisa errada, falando palavrão, esse é quem eu sou de fato. Esse é o Mateus, esse é o Mateus na mais pura essência. Então, de modo salutar, e até gostaria assim de fazer uma ênfase dupla, viu, pastor João Paulo, na indicação desse livro que tu fez do Tomás de Kempis, sobre a imitação de Cristo. É um livro barato, acho que é R$10 esse livro na livraria cristã evangélica, e é uma preciosidade que vai tentar aplicar essa verdade do evangelho a questões mais particulares da vida, que é o grande desafio aí desse aspecto do discipulado que a gente está comentando aqui nessa noite. Pastor Mano. Ok, boa noite a todos, um prazer estar aqui com todos, né? João Paulo, motivar o crescimento. Sabe que essa palavra motivação, ultimamente, é a palavra muito usual, né, na boca de muita gente, né? E, de certa maneira, que até desvirtuou um pouquinho, acho que da natureza dela. Porque a gente está vendo motivação nos conteúdos de automotivação, né? A gente vê essa palavra motivação nas palestras do coaching, a gente vê essa palavra motivação em vários tipos de discurso, né? Que normalmente são discursos triunfalistas, discursos carregados de sucesso,
ideias de sucesso, de vitória, de conquista, né? Quando você está aplicando isso para o discipulado, né? Motivar o crescimento. Eu creio que tu talvez esteja pensando aí em algumas. O que difere essa motivação, né? E o que ela pretende alcançar no discipulado e que diferencia ela desse outro tipo de motivação muito comum nos discursos de hoje? Teu áudio tá desligado, Paulo. Foi mal, cara. Legal, mano. Essa ideia da motivação, ou motivar, né? Eu sempre parto do princípio de que a palavra motivação tem a ideia de dar um motivo para ação, dar um motivo para agir. A minha atitude tem que ter um motivo. Então, quando a gente, como discipulador, vai motivar o discípulo ao crescimento, é dando exemplo e dando testemunho, tá? Poderia ser provocar, poderia ser qualquer outro sinônimo aí para motivação ou para motivar. Mas eu tive em mente a ideia de eu vou dar, como discipulador, vou dar um motivo para que ele se mova ou para que ele haja, para que ele tenha uma atitude. E o que é esse motivo? Nós já estamos falando aí no segredo 1, 2, 3 e 4. É quase que uma sequência, tá? Qual é o motivo que eu vou dar? É a segurança que ele tem em mim. Tudo isso que nós falamos aí, que eu até já esqueci. E também um testemunho. Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que na nossa comunidade, na nossa igreja, chegue aí um jovem disposto a se deixar gastar na causa do evangelismo. Aí, a igreja banca esse missionário, ou aprendiz de missionário, para fazer um processo fora do Estado. Esse missionário se destaca e tudo, tal. Depois de 4 anos estudando, implantando igreja, fazendo um trabalho, volta para a nossa congregação. Quando volta para a nossa congregação, ele continua fazendo e servindo com muita dedicação, a ponto de continuar ministrando nos cultos de domingo, de quarta, de aconselhar os irmãos, escrever um livro, ser consagrado e reconhecido. Hã? Como é? Eu estou emocionado aqui com essa história. Olha, aí a igreja reconhece esse serviço e decide, junto em conselho, debaixo de oração, consagrar esse jovem. Será que os discípulos desse jovem, eles receberam algum motivo para agir? Poxa vida, que coisa massa. O Mateus conseguiu, o Mateus fez isso, o Mateus fez... Eu também posso fazer. O Mateus não precisou usar nenhuma técnica de coach para motivar um monte de jovem aí. Precisou? Não. Ele deu a sua vida, ele mostrou agindo, ele deu um motivo para aqueles jovens venham a agir. E eu tenho certeza, cara, que não foram poucos, não. Não precisa nem falar muita coisa, não. Basta olhar a turma do Eclésia, que já é um bom grupo de jovens. Não precisa falar muita coisa, não. As viagens que esse mesmo jovem, que lá atrás estava sendo incentivado, motivado ao crescimento, hoje ele reúne um grupo de jovens e vai embora aí pelos interiores do Brasil. Isso é uma motivação. E ele não usou a técnica de coach. Se usou, não sei, eu não vi. Mas eu acho que não. Ele usou a sua própria vida, cara, o seu próprio testemunho. Então, o discipulador tem essa missão de provocar, tem essa missão de motivar, de mostrar um motivo para que os seus discípulos venham a agir. E, claro, agir crescendo, olhando para Cristo, produzindo bons frutos, determinado, sabe? Criando um novo futuro, um novo destino, uma nova vida. Quantos jovens estariam hoje, sei lá, destruídos, arruinados, quebrados, se não fosse o exemplo de alguém dando um motivo para que ele pudesse agir diferente? Eu conheço alguns. É isso. Show.
Legal. Eu quero... aí, muito encorajamento. Bom, essa história rápida que o pastor João Paulo contou é do nosso querido aqui, pastor Matheus Vasconcelos, muito, muito bacana mesmo. Eu quero lembrar mais uma vez aos irmãos que foram chegando no decorrer do nosso início, né? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Você também pode estar participando, tá? Escreva aí no chat suas opiniões, suas perguntas. Na medida do possível, o nosso time de pastores aqui vai estar respondendo. Eu já recebi algumas perguntas aqui pelo WhatsApp, tá? Ai. Vou fazer aqui a primeira pergunta. Por que as igrejas contemporâneas têm tantas dificuldades de seguir o modelo de discipulado deixado por Jesus? Quem fala? Um de cada vez, não precisa brigar não, um de cada vez. Deixa eu dar só uma pincelada aí. Acho que os Manda. meninos têm condição de responder melhor do que eu essa pergunta, principalmente João Paulo, que está aí com esse trabalho maravilhoso. Assim, é porque há uma diferença muito grande entre o discipulado proposto por Jesus Cristo e o tipo de espiritualidade desenvolvida hoje, não é isso? A gente falou há pouco que essa mentalidade do sucesso, né, está muito presente no discurso da igreja moderna, né? É muito frequente, enquanto que o discipulado de Jesus Cristo é um crescimento interno, ético, humano, né? Alcança todas essas áreas e não simplesmente alcançar ou se projetar. Bem diferente, né? Bem diferente, né? Daí, esse modelo, essa proposta, vai encontrar alguns entraves. O primeiro é esse mesmo, essa própria mentalidade que é diferente. Então, quando Jesus olhava para o discípulo e falava de crescimento, ele estava, portanto, pensando em uma... Gente, acabou de faltar energia aqui em casa, ó. Olha, meu Deus. Tá ouvindo aí? Tá dando, tá dando. Estou na penumbra, viu? Aqui, no Santo dos Santos agora. Então, o primeiro obstáculo é essa mentalidade entre o discipulado de Jesus Cristo e o que estamos fazendo hoje, estamos algumas vezes chamando de discipulado, né? É uma construção bem diferente. Isso aí já é um entrave, né? Ou outra é a limitação que a gente tem hoje de ter pessoas. Acho que a internet do pastor Mano foi embora, né? Acho que a conexão do pastor Mano encerrou devido à queda de energia. A gente vai estar aguardando, então, o retorno dele, se possível. Então, passo a palavra aí para vocês, João Paulo, Matheus. Eu acho que o Mano estava usando a técnica da igreja contemporânea de abaixar a luz na hora do louvor, né? Aí ele estava na internet. Uma coisa assim da igreja contemporânea, é porque eu não sei quem foi que fez a pergunta, porque é que a pessoa está pensando por igreja contemporânea, né? Mas, assim, eu acho que ser generalista, a gente corre o perigo de errar, né? De ser superficial, no mínimo. Então, eu acho que há igrejas que conseguem fazer isso, mas, de modo geral, tem essa dificuldade, né? De caminhar, de viver junto. E eu acho que muito disso por conta do modelo de vida, né? A gente vive um modelo de vida hoje, né? Que é muito corrido, né? Acho que a principal dificuldade que a gente encontra, pelo menos em todos os discipulados com os quais eu tive o privilégio de fazer, sobretudo aqui na zona urbana, é encontrar tempo para mim e para a pessoa que vai ser discipulada, para a gente viver, não somente ter o encontro de discipulado, mas poder caminhar junto, poder viver junto, pensando aqui no discipulado mais formal. Obviamente que toda a relação da igreja, como a gente já colocou lá na primeira, é uma relação de discipulado, né? Quanto mais intencional ela seja. Então, eu acho que uma das dificuldades é a questão do tempo, sabe? Da vida. E aí envolve uma série de outras coisas, né? Envolve prioridade, envolve uma série... Quando a gente fala de tempo, é um tema muito delicado. Mas eu acredito que, por outro lado, a gente tem a vantagem da tecnologia, da internet. Eu me lembro
Lá em 2015, quando eu viajei, eu jogava, né, como os irmãos sabem, e fazia o estudo bíblico com o pessoal toda sexta-feira, no último treino da semana, que era antes do jogo. Depois, quando eu viajei, eu fui lá para o internato da Juvep, a gente fazia esse estudo bíblico via Skype. Me lembrei agora, tinha as liçõezinhas, a gente fazia o estudo bíblico via Skype, né? Era um grupo muito interessante, o grupo tinha 36 atletas, mas para o estudo bíblico, depois que tornou Skype, vinham poucos, né? Mas eu me lembro que chegou uma época que vinham 2. E durante um bom tempo, a gente continuou trabalhando. Então, vejo que a contemporaneidade, ela coloca dificuldades, obstáculos, mas ela também apresenta algumas facilidades para a relação de discipulado. Inclusive, por exemplo, o culto, agora que nós estamos aqui, né, essa transmissão é um exemplo de facilitação, de transmissão da palavra de Deus e coisas nesse sentido. Pode repetir a pergunta, Tiago, por favor? Ou o comentário? Tá. Por que as igrejas contemporâneas têm tantas dificuldades de seguir o modelo de discipulado deixado por Jesus? Legal. Tu precisa de algum acréscimo ou já deu para responder aí com o Matheus? Aí é com vocês. Deu para responder, né? Deixa eu só falar aqui. Por que é tão distante, né? Cara, eu penso, e aí concordo com Jonas Madureira, quando ele fala que o povo, né, a igreja atual, na verdade, não entende o discipulado bíblico. Não entende o discipulado bíblico. E aí ele vai falar sobre o custo do discipulado, o custo de seguir Jesus. Por que que eu digo, e por que que ele diz, e eu concordo que a turma não entende? Porque realmente, para você ser discípulo de Jesus, de fato você precisa analisar todo um contexto. Não é fácil, não. Quando eu me converti, eu tinha uma vida bem desregrada e tudo mais, e uma turma muito grande, sabe? E aí eu precisei refletir o que eu queria de fato. Eu vou deixar de lado essa galera aí, que eu gosto pra caramba, para seguir Jesus. Porque ou eu faço uma coisa ou faço outra. Não, pastor, mas dá para conciliar. Tá, você pode conseguir. Eu não conseguiria. E aí, pesei, analisei os custos e falei, meu irmão, vou me mudar, vou para outro lugar e vou ficar sem falar com a galera, mudar telefone, enfim. Fiquei um ano sem falar com a minha turma. Claro, conheci novas pessoas, inclusive na igreja e tal. Eu não estou dizendo que isso é regra, não. Você tem que fazer isso, não. Estou dizendo que foi comigo, tá? Eu precisava fazer isso. Depois de um ano, quando a turma não tinha tanta rede social como tem hoje, né? O máximo que tinha era o Orkut e um pouco aí do Facebook. O MSN. MSN, né? MSN tinha muito, é verdade. E aí, mas as pessoas já tinham me visto que eu estava na igreja, coisa e tal. Depois de um ano que a gente voltou a se falar, a turma já me respeitava. Coisa que, no primeiro momento, a turma ficava, deixa de conversa, cara, não sei o quê, é isso, aquilo, outro. Então, é preciso entender esse custo, porque nós, muitas vezes, não percebemos essa verdade de ser custoso, de abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas, não, de muitas coisas, inclusive que eu digo que é minha. Sou eu. Abrir mão de tudo, né? Abrir mão de tudo, pronto. Mas também, Tiago, só para a gente fechar essa parte, muitas igrejas, por conta dos cristãos que não entendem esse processo, as igrejas, consequentemente, também não percebem. Por quê? Porque começam, ao invés de buscar o crescimento, como foi dito aqui, né, buscar a edificação das pessoas, fica promovendo, também como nós falamos, eventos, programas, achando que isso é mais importante. E não é, cara. Nós temos que treinar essas pessoas. Treinar. Não adianta eu fazer eventos e programas se eu não preparo essas pessoas antes. Eu preciso treinar essas pessoas. Outra coisa é que muitas vezes nós como igreja, né, a gente não prepara obreiros, diáconos, presbíteros, professores,
missionários. Não, a gente quer preencher uma lacuna. Cara, eu tenho que conseguir o professor para essa sala. E vai ser qualquer pessoa que eu ver aqui. E às vezes a gente atrapalha alguns ministérios. Eu sei que Deus é perfeito e sabe de todas as coisas, mas por conta dessa mentalidade da igreja que não é discipuladora, acaba forjando algumas coisas e atrapalhando outra, né? E, enfim, só para a gente compreender por que a gente não vive o mesmo discipulado bíblico, porque a gente não entendeu o que é ser discípulo, como é que funciona esse discipulado. Valeu. Legal, legal. Só confirmar a informação, como os irmãos perceberam, o pastor Mano teve que sair, ele até já comentou aqui no nosso chat, pedindo perdão, né? Falta de energia lá na área dele. Eu já vi algumas desculpas aqui nos bastidores, com algumas faltas de participações dos irmãos, mas essa realmente está sendo a máxima, né? Foi a maior de todas até agora. Mas, pastor Mano, fica na paz, a gente aguarda o pastor na próxima quarta-feira, tá? Bom, eu tenho outra pergunta aqui do nosso querido irmão Rômulo Barbosa. Ele pergunta: o advento da comunicação global instantânea, online, ajuda ou atrapalha o processo do discipulado? Ele atrai ou afasta os discípulos? E aí, Matheus? Sou eu? Tá bom. Cara, eu sou um dos que defende a tecnologia, tá? Eu defendo demais a tecnologia. Mas eu vejo, sim, algumas dificuldades. Por quê? Porque o cristianismo, ele é relacional. Eu sempre falo isso. A salvação, ela é individual. É individual. A minha fé não vai salvar minha esposa, meu filho, nem o Mateus e nem o Tiago. Não vai. A salvação é individual. O cristianismo, ele é coletivo. Ele precisa do outro para acontecer, ele precisa do outro. O próprio Senhor Jesus fala o seguinte: onde estiverem quantos? 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Claro que ele habita em nós, o próprio Espírito Santo. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Ok, mas para a comunidade, o cristianismo acontecer, tem que ser 2 ou 3. Tem que ser 2 ou 3, no mínimo, né? 2 ou 3 ou mais, para que isso aconteça. Com a tecnologia, embora estejamos 3 aqui, mas esse relacionamento é superficial. Eu conheço o Mateus, eu conheço o Tiago, mas eu nunca jantei na casa do Tiago, nem com falta de internet. O Mateus, por morar próximo e ter mais contato, já foi lá. Isso é cristianismo também, relacionamento, entendeu? Então, as tecnologias são boas? São muito boas. Pastor, e a Santa Ceia online? Nós fizemos e foi lindo. As famílias reunidas. É o ideal, pastor? Não, o ideal é que fosse todo mundo na igreja lá presencial, certo? Mas podíamos realizar assim? Não, não podíamos. Fizemos dentro das nossas possibilidades e foi lindo. As famílias reunidas, cara. O cristianismo aconteceu. O simbolismo aconteceu. O corpo de Cristo estava reunido, ainda que nos seus lares. Entende? Então, tecnologia é bênção. Eu acho bênção demais. Você fazendo a coisa certa. Porém, o contato, o aperto de mão, o abraço, isso vale muito mais. A presença, sabe? A presença, o estar juntos. É isso. Só deixar registrado aqui que eu quase não peço a internet aqui em casa, porque toda vez que eu ia lá no Tiago era um banquete, cara. Ora, desse jeito. Desse jeito. Eu, inclusive, recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp, né? E já teve comentários aqui no nosso chat, realmente dessa indireta, né? Que o pastor colocou aí no meio da sua resposta. Vai chegar a hora, tenha fé, irmão. Mateus, quer fazer algum complemento sobre a pergunta? Não, eu acho que o João Paulo respondeu assim, de forma bem precisa. Eu só reafirmaria o que ele falou, né? Que a resposta depende. Ele ajuda quem quer e atrapalha quem quer. O problema nunca... eu sempre gosto de falar que o problema nunca vai ser externo. O problema sempre é o coração. Então,
quando a pessoa ela está assim com o coração dela precisando ser calibrado, aí ela qualquer coisinha ela vai procurar para atrapalhar o relacionamento dela ao Senhor. Mas quando ela quer estar junto, qualquer circunstância é uma desculpa para ela estar junto e participar então desse relacionamento que nós estamos chamando aqui de discipulado. Legal. Boa. Legal, Matheus. O Matheus, tem alguma pergunta para o João Paulo? Ou sigo aqui com as perguntas? Não, pode seguir. A gente vai caminhar para os outros segredos? Ah, cara, é boa pergunta. E aí, a gente vai passar para o praticar a transparência e, enfim, os Eu próximos acho que aí? seria legal a gente caminhar. Pronto, legal. Pronto, então, Boa. pronto, pastor João Paulo, então inicia o próximo segredo, né? Esse é o sexto, né? Sexto segredo, né? E a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas, tá? Lembra os irmãos que vocês podem formular aí, participar, escrevendo no chat aí seus comentários e suas perguntas. Contigo, João Paulo. Pronto, beleza. O segredo 6, ou o sexto segredo, é praticar a transparência, certo? Porque quando realmente a transparência falta entre as duas partes, né, discípulo e discipulador, esse momento de discipulado, seja reunião, como você queira chamar, ou processo, ele vai embarrear, ele vai travar, vai atrapalhar esse processo, certo? Vai atrapalhar, porque o discípulo, ele percebe uma falta de coerência nas palavras, nas atitudes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive. Recebi, no final do ano passado, na verdade foi 2019 já, cara, o tempo passa ligeiro demais. No final de 2019, um rapaz que estava se separando e tal, só que, como eu conheço o casal, ele é muito fechado, muito retraído, ele não é muito de compartilhar nada e tudo mais. Só que ele pediu ajuda. Aí veio aqui na minha casa e a gente foi conversar. E eu percebi esse entrave, sabe? Eu percebi que ele não estava querendo compartilhar algumas coisas. O que foi que eu fiz? Contei a minha história. Quem participou do grupo pequeno aí lá na casa... Não me lembro agora de quem foi, rapaz. Do Éder, na casa do Éder. Eu falei um pouco da minha história com a irmã Germana, e aí eu comecei a compartilhar com esse camarada, e ele foi se abrindo. Poxa, isso também acontece comigo. Vixe, cara, comigo também é assim. E assim foi. Por quê? Porque eu fui transparente. Eu não quis mostrar uma pessoa que estava ali para exortá-lo simplesmente. Muito pelo contrário. Eu queria, antes de usar a Bíblia e dar a legitimidade, ou enfim, conversar com ele lá, o aconselhamento e tal, eu precisava conquistá-lo. E eu ia conquistá-lo com a transparência, jogando limpo, falando a verdade. Para que eu pudesse falar a verdade, e aí, claro, eu iria confrontá-lo, ele precisava da minha transparência, ele precisava entender que o que eu estava falando não era porque eu conhecia a esposa, ou porque eu tinha, enfim, não gostava dele, ou coisa parecida. Não, ele precisava perceber em mim algo que era coerente e que queria, de fato, sempre o bem. Então, eu precisei utilizar desse artifício. Claro que a transparência não quer dizer só isso, né? Ela tem vários sentidos, em várias situações, Por exemplo, quando eu falo discipulado, e falo discipulado memorável, eu estou dizendo que é um discipulado que produz fruto. E para produzir fruto, para que esse casal um dia volte a estar juntos, para que eu conseguisse reunir novamente esse casal, eu tinha que conversar com ele e tinha que conversar com ela, ele precisava perceber em mim uma transparência para não ficar pensando, poxa, será que ele vai falar a verdade para ela? Ou será que eu posso confiar nele e abrir meu coração, falar onde foi que eu errei ou onde eu não errei? Tudo isso faz parte. E o fruto dessa transparência é que os dois se entendem, né? Os dois podem confiar, abrir o coração e aceitar a exortação bíblica, não é do pastor, não é do discipulador, é Bíblia, é o que a Bíblia vem dizendo e ensinando para os casais. Porque muitas vezes, preste atenção no que eu estou dizendo, muitas vezes,
Alguém está em crise, e essa crise, ao invés de ser sanada no discipulado, às vezes ela é acrescentada, né? Ela é aumentada. Quando existe a transparência, não. Essa crise, que foi o caso desse rapaz, e para a glória de Deus, as coisas se organizaram, ele chegou meio que perdido, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, não tinha confiança para abrir o coração, mas saiu de lá com tudo resolvido, graças a Deus. E aí é importante, a transparência tem que existir num processo de discipulado. Não adianta eu ouvir a conversa do cara e sair fofocando. Ei, tu soube que se separaram? Pois é, cara. Fulano se separou de fulano, e agora? E não sei o quê. Eu também sabia. Ele só vivia fazendo isso, ou ela só vivia fazendo aquilo? Não. Ele pôde abrir o coração porque ele viu a transparência do discipulador. É importante. E uma coisa, eu queria acrescentar o outro ponto de vista, que seria a transparência dele em colocar as cartas na mesa, né? Em se permitir. Eu me lembro que a primeira Bíblia que eu tinha, a Bíblia de Estudo dos Alcoólatras Anônimos. Olha aí. Aí eu novo convertido, querendo fazer um estudo bíblico mais aprofundado, né? E estudando os 12 princípios para deixar de consumir álcool. Aí eu me lembro, e eu tentava aplicar aquilo de todo jeito da minha vida. E uma das coisas que eu me lembro é que a primeira lição daquela Bíblia que eu tinha, ela dizia assim, que você precisa lidar, reconhecer como alguém que carente de ajuda, né? Eu acho que um dos aspectos importantes para que o discipulado seja memorável é que o discípulo, né, a pessoa que está sendo discipulada, ela se permita reconhecer e apresentar as suas fraquezas, né? Mostrar aquilo que ela é de fato, reconhecer, confessar, né? E para que através disso a gente possa, como discipulador, levar essa pessoa para trilhar o caminho das Escrituras, né? Olha, a Bíblia diz isso sobre essa situação, mas enquanto ela fica escondendo, né? Porque muitas vezes a gente tem vergonha, né? De achar, de os outros verem como nós de fato somos, né? Mas um aspecto importante é essa franqueza, né? Essa transparência, tanto do ponto de vista do discipulador, como alguém que inspira confiança, como alguém que é ético, né? Porque se pegar um discipulador fofoqueiro, aí, né? Esse discipulador vai precisar ser discipulado, né? Então, é necessária essa ética e essa capacidade de ser vulnerável, de dizer, olha, eu estou passando por esse problema, eu tenho essa luta, né? Porque no final das contas, todos nós lutamos com alguma coisa, todos nós temos as nossas fraquezas e as nossas debilidades, né? Uns conseguiram lidar com isso de forma melhor, entender a partir das Escrituras e buscar refúgio em Cristo, outros não. E aí a gente vai nessa caminhada de um ajudando o outro aí. Tem mais algum aí, Thiago? Verdade, legal. Bom, o irmão Renan, abraço bem especial para ti, Deus te abençoe. Ele comenta, a transparência significa falar a verdade, ser verdadeiro para com o outro, né? Eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp, vou estar passando para os irmãos, a pergunta, não suportarmos as tribulações, é só isso que nos impede de sermos discípulos de sucesso e que dão frutos? Repete aí, por favor, Thiago. Não suportarmos as tribulações, é só isso que nos impede de sermos discípulos de sucesso e que dão frutos? Eu até acho que não suportar tribulação não impede de ser discípulo, né? Mas faz parte do que é ser discípulo, né? O verdadeiro discípulo, ele não consegue suportar nenhuma tribulação. Por isso que Cristo é necessário na vida dele. Por isso que ele precisa de graça, né? Porque se ele conseguir suportar as tribulações, então ele não precisa vir discipulado,
ele precisaria era de, sei lá, e aí precisaria de automotivação, né? Precisaria assistir aquele vídeo lá do Desafiando Gigantes, do Brock carregando aquele jovem, ou daquele outro filme lá, do cara, o marinheiro que não tem uma perna, né? Que sempre, quando eu jogava, passava muito nas coleções, que o cara tinha que dar 13 passos, aí ele dava, a força tá em você e tal, tem um leão dentro de você, não sei o que, você é muito forte. Na verdade, quando a gente lida com o fato, né? A gente chega na segunda-feira de manhã, num dia chuvoso, depois de uma semana cansativa, a gente está arrasado, né? Depois de você, sei lá, levar ter um dia mal no trabalho, ter alguma coisa, você percebe que as tribulações da vida, ela tem a capacidade de te parar, né? A vida é isso. A vida, ela é cheia de percalços, cheia de dificuldade. E aí é onde vem a questão do discípulo, do discipulado, ele praticar essa transparência e dizer, olha, eu estou passando por uma tribulação e eu preciso de refúgio. Eu preciso que alguém ministre graça. É claro que essa graça, em uma certa medida, ela pode ser buscada em um relacionamento pessoal, individual, com o Senhor. Só que um dos meios que Deus colocou na terra para transmitir graça foi a igreja, tá? Então, existe um tipo de choro que só se chora dentro da comunidade. E existe um tipo de alegria que só se desfruta ela em comunidade. Então, a comunidade é uma ferramenta de que Cristo deu para o seu povo, para uma ferramenta de consolo, né? Essa é uma das funções nossas, dos pastores, é consolar, é ajudar as pessoas a ministrar graça, é levar ela pelas escrituras e mostrar para elas qual é a ferramenta que elas podem ter do alto para lidar com as tribulações da vida. Porque, gente, essa vida feliz, essa vida de que tudo é maravilhoso, ela só dá certo nos filmes, e nem no filme dá certo porque todo filme tem vilão, né? Então, ainda os vilões ainda vêm para dar uma tribulação, mas a vida real é luta mesmo, e aí nós precisamos do refúgio da graça para lidar com essas questões. Repete a pergunta aí, Thiago, por gentileza. Não suportarmos as tribulações. É só isso que nos impede de sermos discípulos de sucesso e que dão frutos? Não. Em outras palavras, né? Ele está dizendo o seguinte: será que só suportar as tribulações me faz um discípulo frutífero, né? Não é isso que ele está falando, não é isso? Eu penso assim, que para você, para eu, para nós, para sermos um discípulo que frutifica, eu preciso, primeiramente, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes eu amo algumas coisinhas achando que estão no lugar ok, mas na verdade estão tirando o lugar de Deus, certo? Segundo, pode ser isso que ele perguntou, a história do sofrimento, o suportar a carga, né? Levar nas costas pancada pelo evangelho, em nome de Jesus. Talvez seja isso. E aí o terceiro, o Lucas vai falar, aquele que amar mais o seu pai, que gostar mais dos irmãos, aquele que desejar mais os seus, mais do que a mim, eles não podem ser os meus discípulos. Então, eu penso que o primeiro passo é o amor. Agostinho, em Confissões, ele fala também um negócio massa. Então, inclusive, parte desse texto, o Mateus já citou. Ele fala, Senhor, a minha consciência não tem dúvida nenhuma. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza do que eu te amo. Feriste-me o meu coração com a tua palavra, e desde esse momento eu te amei. Mas o que eu amo, como te amo, Senhor? Em outras palavras, eu posso estar amando um Deus, achando que é o Deus, e não é. Portanto, eu tenho o primeiro passo, cara, é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, entender que nesse processo eu vou precisar de muita graça, como falou
o próprio Deus ao apóstolo Paulo, porque sofrimentos, lutas, batalhas virão, mas a graça de Deus é o suficiente. Eu também vou ter que abrir mão de tudo, como disse Mateus no começo, né? Mas de algumas coisas não. É de tudo, em nome desse discipulado, por amor ao Mestre, pela causa do Evangelho, porque Jesus feriu o nosso coração. Verdade. Bom, o irmão Rômulo comenta: se não suporto, preciso de ajuda. Logo, o apoio do discipulador será necessário. Né? O pastor Mano, que teve um problema lá com a energia, né? Teve que se ausentar. Ele está trazendo polêmicas aqui, aproveitando para trazer polêmicas para vocês, né? Ele pergunta: temos autodidatas. É possível falar em autodiscipulado? Ou todo discipulado prescinde de um discipulado? Um discipulador, né? Todo discípulo precisa de um discipulador. Todo discípulo precisa de um discipulador. Você pode aprender sozinho um monte de coisas, mas nós precisamos prestar conta, meu povo, nós precisamos prestar conta. Nós precisamos prestar conta. O apóstolo Paulo precisou ir lá em Jerusalém com o apoio de Barnabé, acho que foi, nem lembro, com o apoio de Barnabé para prestar conta com os apóstolos. A turma constantemente vinham ali para conversar com Tiago e prestar conta de alguma forma. O Pedro, nos seus escritos, ele cita Paulo, ou seja, de alguma forma dando apoio, suporte, ou dizendo para a turma: eu tenho o Paulo também como uma referência. Enfim, não dá para ter discípulo sem discipulador. Não dá para ser discípulo sem ter um discipulador. Assim como não dá para ser professor sem ter aluno, né? Eu acho que é necessário, cara. É importantíssimo. O que o Rômulo falou tá muito certo. A carga vai pesar. O fardo vai ser cruel. E é por isso que eu preciso de um discipulador. É por isso. Uma coisa interessante. Eu não vou saber de tudo. Tem áreas que eu não vou conseguir enfrentar. E este meu discipulador vai me ajudar em algumas situações. Diz, Mateus. Uma coisa interessante é pensar nas esferas de atuação do discipulado, né? Nós temos pelo menos 3 esferas. Nós temos a esfera da mente, a esfera do coração e a esfera da ação. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um texto. Rápido. Tá vendo tá aparecendo na minha tela aí para vocês? Não. Apareceu agora? Ainda não. Agora não. Pronto, agora vou colocar aqui. Coloca aí, já, por favor. Pronto. Tem um texto aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Ó. Ele diz, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mais adiante, ou em outra versão, você quer na NVI, tá? Na NTLH, ele diz o seguinte, ó, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E na Almeida Revista Atualizada, ele vai dizer, tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O ponto aqui que eu quero destacar com vocês é que nós temos uma complexidade e uma divergência nas traduções. Vocês vão concordar comigo que a atitude, modo de pensar e sentimento, elas fazem referência a coisas distintas, não é verdade? Atitude, modo de pensar e sentimento fazem referência às coisas distintas. Então, qual é o versículo, qual é a versão que está traduzida de forma correta? Né? A palavra aqui, ó, é a palavra frônesis, tá certo? Que ela indica, então, eu vou até interromper, vou jogar para mim de novo, ela indica essa complexidade de ação, certo? Então, por mais que o discípulo, ele consiga alimentar a esfera cognitiva dele, ele vai precisar de alguém para prestar contas, para ajudar ele a guardar o coração
e a ajudar ele a melhorar as suas ações, a transformar esse material cognitivo em vida prática. Então, a trazer essas aplicações. E para isso, então, a ferramenta que Deus deu para que isso acontecesse foi uns aos outros, né? É só lembrar lá do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Geralmente a gente entende essa ideia como relacionada ao casamento, né? Mas a ideia ali não é bom que a humanidade esteja só, entende? Então, todo o ser humano, ele prescinde da convivência com outra pessoa, né? Nós somos criados para nos relacionar. Primeiramente, relacionamento vertical com o Criador e depois o relacionamento horizontal com os nossos. Então, a despeito, né, como o pastor João Paulo já falou, a respeito da capacidade dele adquirir conhecimento, informação, ele precisa de uma comunidade em que ele vá ter esse seu conhecimento aprimorado, né? Esse conhecimento. Eu costumo dizer sempre que a igreja, ela é a ferramenta que lapida a nossa teologia, né? Que ajuda a gente a selecionar o que é importante e o que é secundário. Então, no modo bem abrangente, a igreja, ela é uma ferramenta, um meio de graça, e nós precisamos, então, de pessoas, relacionamentos vívidos, reais, dificultosos, para a gente exercer os frutos do Espírito, exercer paciência, exercer amor, longanimidade, né? Desfrutar de alegria e permear essa relação com a palavra de Deus, permear com cânticos espirituais, com renovo e uma série de outras bênçãos que nós poderíamos falar aqui que a igreja ela nos dá. Ok. Legal. A gente está caminhando para o final, então eu quero lembrar os irmãos que estão aí nos assistindo, se ainda tem um tempinho para fazer mais um comentário, mais uma pergunta. Eu tenho outra pergunta aqui, recebi outra pergunta pelo WhatsApp, né, passar aqui para os pastores. Gostaria de saber algumas características, atitudes de um bom discipulador. Tem 16 segredos aí no e-book. Só reforçar, pessoal, a importância de você dar uma lida, certo? Nesse material. A gente está comentando ele aqui, mas acho que se você ler, você pode adquirir aí dicas preciosas. Mas vai lá, pastor. Cara, características, de fato, estão nessas que nós estamos falando, tá? São realmente 16, como o Matheus falou. Nós já falamos sobre algumas e tem tantas outras. Agora sim, lá nossa primeira conversa sobre discipulado, nós falamos uma coisa que, para mim, isso é o essencial desse projeto ou desse processo. É o essencial. É o discipulador ser intencional. Eu quero discipular. Eu tenho necessidade de discipular. Então, esse é o pontapé, é o essencial, é o imprescindível, ser intencional. Não, eu vou fazer por fazer. Não, eu quero fazer. Não, eu vou, de repente, pode ser que as coisas aconteçam. Não, eu vou fazer, eu quero fazer, tá? E aí, esse é o ponto principal. Aí, algumas características nós já falamos, né? Você ser seguro, ou ser confiável, você assumir as suas fraquezas, você investir tempo, você ter disponibilidade, investir tempo, você ter conteúdo e preparar o conteúdo, você ser um cara que incentiva, um cara incentivador, motivador, não no mau sentido, no sentido pejorativo, mas no motivo bom, daquele que entrega um motivo para o cara, para o discípulo ou a discípula dar seguimento, você ser transparente, você ser honesto, você ser justo, você ser comprometido, enfim, realmente tem quase 17, quase 16 aí no e-book. Todos funcionam como uma característica. Legal. Pastor Mano faz mais uma pergunta. Um cristão que não exerce discipulado pode ser um reflexo de que ele mesmo não teve um bom discipulado? Pode ser.
Pode ser, não. Geralmente é. Geralmente é, tá? Geralmente é. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo, né? O cara que comeu muita fruta quando era criança e se tornou homem ou mulher, continuou comendo fruta e verdura e foi ensinando para os seus filhos a comer fruta e verdura, coisa e tal. Aquele que não comeu porque não gostava, porque fazia cara feia e os pais não insistiam, quando eles crescem, eles também vão ter na sua mente que seus filhos não gostam e nem oferecem, não dão e por aí vai. Serve demais no discipulado. Aquilo que eu faço é reflexo daquilo que eu vivi. Aquilo que a maneira como eu vivo é reflexo do que eu aprendi. Muitos dos nossos traumas hoje são porque lá atrás nossos pais, nossos tios, nossos avós colocavam coisinhas na nossa cabeça. Gente com medo de formiga, eu conheço gente que tem medo de formiga. Ainda hoje, depois de velho. Gente com medo de formiga. Por quê? Porque lá atrás foram ensinados assim, da mesma forma. Quando eu não tenho um discipulado, uma base forte, a tendência é que eu não valorize isso. E eu não levo isso para a minha caminhada, não levo isso para a minha vida. E não dê a devida importância para esse processo de discipulado. Agora, quando eu tenho uma base sólida, quando eu tenho uma fundamentação interessante, a tendência é que, quando eu for repassar algo para os meus discípulos, eu quero que eles também aprendam dessa forma, com base, com fundamentação e com solidez. Mateus, quer complementar? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que é importante, gente, é importante a gente se permitir ser discipulado para que a gente tenha até experiência, né? Claro que como a gente está colocando aqui o discipulado, não é somente aquela reuniãozinha individual que vocês sentam para um, a gente já expandiu isso para toda a relação cristã, mas eu acho que ainda, talvez você que está nos escutando, que não passou, nunca teve um período de discipulado na sua vida, ainda você pode, ainda há tempo, né? Ainda há graça para você, para iniciar, passar de novo, lançar bases sólidas. Uma coisa interessante é que as pessoas, geralmente os meus alunos do curso de teologia, boa parte deles não tiveram, né, discipulado. E uma das coisas interessantes que eu percebo, que muitos comentam, né, é que o curso ajuda eles a organizar o pensamento, né? Talvez não traga nem muita novidade, pelo menos as coisas gerais já se tocam na igreja, nas pregações dominicais, mas essas coisas geralmente elas são colocadas de forma solta, né? E aí quando a gente pega um tempo mais intencional, por exemplo, no curso de teologia, ajuda a organizar o pensamento. Então, um dos aspectos positivos que o discipulado pode apresentar. Então, se você, meu irmão, daqui da Igreja de Cristo Henrique Jorge, ou você que é de outro lugar, que eu não sei de onde você está assistindo a gente, busque a sua igreja, né? Os irmãos busquem a nós, que desejam ser discipulados, que desejam passar... então, eu preciso de fortalecer minhas convicções a respeito da minha fé, eu preciso melhorar isso no meu caráter, eu queria trabalhar, isso, será que vocês podem me ajudar? Eu acho que a gente, na igreja, tem um pessoal que pode te ajudar, que pode te discipular, e a despeito de você não ter tido, o que já falamos ser essencial, nós podemos corrigir essa falha, que talvez até mesmo nós como igreja, né, pastor, tenhamos, assim, aprendendo alguma falha. Então, eu queria deixar esse espaço aí para você nos procurar, a mim, a João Paulo, ao pastor Mano, ao Tiago também. Então, se você deseja, por favor, faça isso. Se você quer crescer espiritualmente, quer fortalecer suas convicções, está com alguma situação difícil no trabalho, na família, né? E aí não deixe para fazer isso quando você estiver na tribulação, né? No do furacão.
mas talvez a gente lançar bases sólidas para que você consiga se fortalecer quando o dia mal bater na sua porta, você talvez tenha subsídio espiritual para lidar com as tribulações. O Renan comentou alguma coisa aí no chat, Thiago. Correto. O Renan, ele diz, as características de um bom discipulador tem que primeiro ter uma mudança através da palavra, ser verdadeiro para consigo, honesto. Rômulo também comenta, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos chegando ao final da nossa programação Diálogos Bíblicos. Eu vou passar, então, para os pastores fazerem suas considerações finais. Eu vou começar, então, e o João Paulo finaliza. Que aí... Vai lá. Certo? Vamos lá. A gente, na verdade, a minha consideração final é um apelo, né? É um apelo a você que está na nossa comunidade, sente necessidade de alguma coisa, de algum apoio. Por favor, nos faça saber disso, tá certo? Mais uma vez, eu sei que os irmãos olham para a gente e veem a gente, assim, muito ocupado, e graças a Deus nós somos, mas as nossas ocupações, elas não são... elas têm como prioridade cuidar de pessoas, certo? Então, o pastor Mano, a Tapa tomou. Então, eu queria encorajar os irmãos a fazerem isso, tá? Se você sente o desejo de fortalecer suas convicções, uma ajuda, quer desenvolver a sua vida espiritual, tá com algum problema familiar, alguma coisa nesse sentido, nos procure, faça a igreja saber, a liderança saber, para a gente orar. Porque se nós não pudermos fazer nada, ou dar algum conselho útil que preste, pelo menos chorar junto a gente vai, né? Pelo menos se afligir junto, sei lá. A gente vai, então fica aí esse apelo. E fica um segundo apelo que eu faria, é para que você, que se sente preparado, né, procure alguém, seja intencional, e discipule alguém, né? Como o pastor João Paulo falou, ele passou um bocado de tempo discipulando um camarada que nem sabia que estava sendo discipulado, né? Então, seja intencional nos seus relacionamentos e leve as pessoas para a cruz, leve as pessoas para se tornarem parecidas com Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vocês estão vendo aí o nosso âncora, né? Tem dado um baile, está atravessando fronteiras aí, mas ele precisa ganhar dinheiro. Então, curte essa live, se inscreve no nosso canal, para que o Thiago aí também seja abençoado aí pelo YouTube, né? E ele recebe em dólar, né? O YouTube paga em dólar, não é isso? Abençoar a igreja, né? Vamos abençoar a igreja, mas é verdade. Curte aí mesmo, curte e se inscreve no nosso canal, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas aí, compartilha com todo mundo. A gente acredita que o conteúdo que tem sido produzido é de qualidade para que vidas sejam abençoadas, certo? A minha palavra final é que a igreja local é um espaço discipulador, através das ministrações da palavra, nas reuniões, da prestação de conta, tudo isso. O Mateus tem falado muito sobre as lições, por assim dizer. Isso não deixa de ser discipulado, tá, gente? Quando a gente fala no processo de discipulado, a gente não está rejeitando aquelas lições fundamentais para a base cristã, não, para a fé cristã, não. Muito pelo contrário. A gente incentiva você a procurar saber agora mesmo, agora, nesse exato momento. Responda para você mesmo. O que é o Evangelho? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. O que é a fé cristã? Tá? Então, assim, são coisas que muitos cristãos hoje, por experiência, a gente tem acompanhado, não sabem responder o que é o Evangelho. Respondem 1000 coisas aí. Não sabem o porquê eles creem em Jesus Cristo. Enfim, não deixem de lado essas lições imprescindíveis, tá? Que é o Evangelho, o batismo, a ceia, tudo isso que é base, tudo isso que é básico para o cristão. Mas o discipulado é para além disso. É isso também, mas vai além disso, tá bom? Essa é a minha palavra e te encorajo a buscar cada vez mais a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática e a iluminação do Espírito Santo através da oração.
leitura da palavra e oração ao Deus eterno. Amém. Legal, bênção. Pastor Mano fez um último comentário aqui, ele diz: o processo normal de crescimento espiritual engloba nascer, crescer, reproduzir, lembrando que ovelha gera ovelha. Muito bom. Gente, cara. Perfeito. Queremos agradecer a participação mais uma vez de cada um de vocês. Tem sido um momento, como eu sempre digo, de muito aprendizado, um momento bem especial. E como o pastor João Paulo acabou de falar, né? Nos ajude, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e sempre convide pessoas para estar participando